Olá pessoal, tudo bem? A gente vai começar a conversar nessa aula e nas próximas sobre gestão de estoques. O estoque, ele é entendido como qualquer quantidade de bens físicos que é conservado pela organização de forma improdutiva por algum intervalo de tempo. Mas por que de forma improdutiva? Se a gente pensar que a organização ela faz um investimento, compra um material e deixa esse material lá parado, a gente diz que o estoque é um investimento da organização, mas um investimento parado, que não está rendendo dinheiro para a organização naquele momento. Então, por isso que a gente diz que o estoque ele é uma quantidade X de produtos, de materiais que são conservados de forma improdutiva pela organização. Pensando nessa questão do estoque ser um material que está sendo conservado ali de forma improdutiva, em geral, a gente tem nas organizações esses tipos de estoque. Estoque de matéria-prima, de produto em processo, de produto acabado e de peças de manutenção. E aí a gente vai ver cada um deles. O estoque de matéria-prima é aquele estoque formado por materiais que, em geral, está vindo do fornecedor. Né? São os materiais com os quais se fabrica, né, os mais variados bens da organização. São aqueles materiais naturais ou transformados, usados como base do processo produtivo. São aqueles materiais que vão ser transformados em bens pela organização. E aí esses materiais podem ter origem vegetal, animal ou mineral. Então o estoque de matéria-prima é o estoque que a organização faz daquele material que vai ser transformado num bem da organização e vendido posteriormente ao cliente. Além do estoque de matéria-prima, a organização pode ter também o estoque de produtos em processos. Então, para uma determinada organização, vale a pena produzir um bem e, quando ele tiver parcialmente acabado ou em estágio intermediário de produção, estocar, para quando tiver aquela demanda garantida, ir lá, terminar o produto e vender. Entenderam? Então, o estoque de produto em processo é aquele estoque formado por os produtos semi-acabados, que ainda precisam passar por algum processo na produção para ser terminado. E existe o estoque de produto acabado, que é o resultado final do processo produtivo da organização. O material ele passou por todo o seu processo de produção, está lá embaladinho, na caixa, bonitinho, no estoque, porque ele ainda não foi vendido. Quando houver uma requisição de venda, ele vai ser passado para o cliente. Então, são os materiais que são produzidos, mas que ainda não foram vendidos. E a organização pode fazer o estoque desses materiais. O estoque de peças de reposição é aquele formado por materiais que são necessários para a manutenção e o reparo do produto de consumo, de veículos, de máquinas ou equipamentos. Então, vamos pensar que uma organização ela tem uma máquina muito importante que funciona 24 horas por dia e que, se houver um problema nessa máquina, vai comprometer todo o processo produtivo. Então, a organização ela deve ter um estoque de peças de manutenção para essa máquina. A questão que não quer calar na gestão de estoque é por que a organização ela mantém estoque se estoque é dinheiro parado, né? Então, uma das formas de responder essa pergunta é pensar na aula passada, quando a gente viu previsão de demanda. A gente viu que a organização ela faz uma previsão, ela não consegue saber, por conta de vários fatores, do mercado, do consumidor, dos concorrentes, exatamente quanto ela vai vender por mês. Então, se ela não sabe o número exato e ela faz uma previsão, ela precisa se garantir de alguma forma. Então, essa garantia vem através do estoque. Então, se há um descompasso entre a oferta e a demanda e não existe uma sincronização perfeita entre essa oferta e a demanda, a organização precisa manter estoque. Então, a organização mantém estoque principalmente, e não esqueçam disso, para atender a sua demanda, para não deixar que o consumidor, certo, vá para o concorrente. Aí eu não tenho esse produto esse mês,
o consumidor é fiel, ele espera um mês. No próximo mês, não fez o planejamento adequado, também não tem. O que é que o consumidor faz? Vai embora. Vai buscar um produto similar, vai buscar um produto do concorrente e talvez não volte mais. Então, a organização ela mantém estoque principalmente para atender a sua demanda, para não deixar o consumidor na mão. E aí, para melhorar o nível de serviço, melhorando o nível de serviço é melhorar o número de atendimento, né? O número de atendimento das pessoas que estão interessadas no produto, no melhor tempo possível. Proteger a organização contra aumento de preços. Então, imagine que a minha matéria-prima ela é comprada em dólar. O dólar está altíssimo, mas eu tenho produtos em estoque que conseguem me segurar a minha organização, atender minha demanda nos próximos 2 meses. Então eu vou recalcular, vou saber de onde eu vou tirar o dinheiro para que depois de 2 meses eu consiga absorver esse aumento de preço nas minhas atividades produtivas. Proteger a organização de incertezas na demanda e no tempo de ressuprimento. Por algum problema, o fornecedor atrasa. E aí eu tenho o produto em estoque para atender o cliente. O cliente não vai sentir esse atraso do meu fornecedor, certo? E segurança para contingências. Qualquer problema, qualquer catástrofe, qualquer pandemia, eu tenho um número específico de produtos lá no meu estoque que eu consiga me segurar por alguns meses no atendimento ao cliente. Quando a gente responde a essa questão de por que as organizações mantêm estoque, é interessante também frisar aqui que uma organização ela não tem estoque zero. Ah, professora, tem sim. Tem porque foi mal planejado, certo? O que é o certo é ter estoque mínimo. Então, toda organização deve ter um estoque mínimo. Um estoque capaz de atender a demanda do cliente, não fazer com que o cliente vá para o concorrente. E aí, na gestão de estoque, existe um dilema, que é eficiência versus responsividade. Que danada é isso? Primeiro o número de itens no estoque, para que esse estoque tenha um custo mínimo, certo? Então, se eu tenho um número de estoque ideal, mantenho o meu custo baixo e consigo responder ao consumidor da melhor maneira possível, entregando o produto no tempo certo, sou um gestor arretado. Se isso não acontece dentro da minha organização, se eu tenho um custo alto e mesmo assim eu não consigo atender minha demanda, ou se eu tenho um custo mínimo e por isso falta produto, a minha gestão de estoque está bagunçada. Então eu tenho que equalizar esse dilema em manter a eficiência e a responsividade. Entenderam? Então, quais são os objetivos, ou o objetivo principal do gestor de estoque? É otimizar o investimento em estoque, manter os custos mínimos, ter um número ideal de estoque que consiga atender a sua demanda, certo? Então, aqui, a má gestão de estoque, o que pode ocorrer? Dilatação de prazos de entrega de produtos acabados e dos tempos de reposição de matéria-prima. Então, eu vou ter problemas com prazos, eu vou ter problema de receber do fornecedor no tempo correto, produzir no tempo programado e entregar para o cliente no tempo prometido, certo? A má gestão de estoque também gera um aumento na quantidade de estoque, mesmo com a produção constante. Então, eu tenho que tentar manter o nível de estoque correto para a minha produção. Em relação aos pedidos, eu tenho aumento no número de cancelamentos de pedidos, ou a devolução de produtos. Então, alguma coisa está acontecendo que eu não estou conseguindo dar conta de fazer os pedidos da maneira correta, no número correto. Eu estou cancelando o pedido, ou está faltando coisa, certo? Na produção, problema de má gestão de estoque gera variação excessiva da quantidade a ser produzido. Então, a minha programação ela não está sendo adequada. Eu não estou conseguindo dar conta da minha programação. Na armazenagem, falta espaço para armazenagem. Os produtos estão entupidos lá no estoque, eu não consigo colocá-los nos locais ideais. Então, alguma coisa está acontecendo na minha gestão. Rotatividade, baixa rotatividade dos estoques e aumento do obsoletismo. Então, eu estou perdendo produtos, eu estou perdendo dinheiro, estou estragando meu dinheiro, jogando meu dinheiro fora, se eu não faço a gestão correta do estoque da minha organização. E o contrário.
que seria a boa gestão de estoque? Definição dos objetivos da gestão de estoque. Eu preciso ter uma política de gestão de estoque. Eu preciso ter os parâmetros adequados para a gestão de estoque, para que eu consiga fazer uma boa gestão. Desenvolvimento de uma política, de plano, de padrão para o alcance dos objetivos. Estabelecer responsabilidade, quem dá a entrada no estoque, quem faz a saída do estoque, quem gera os relatórios. Então, eu vou estabelecer essas responsabilidades. Estabelecer os procedimentos e métodos utilizados, qual sistema de gestão de estoque vai ser utilizado, como isso vai ser feito. Provimento de recursos físicos necessários, de espaço, de material, de equipamento para a movimentação do estoque. E o controle, que é a manutenção do controle por meio da verificação dos resultados. É necessário planejar, organizar e controlar. Saber se o que foi planejado está sendo executado. Então, quais são as funções do gestor de estoque? O que é que o profissional que trabalha com a gestão de estoque ele faz? Então, ele determina o que deve permanecer em estoque, faz uma avaliação do estoque, determina a quantidade e os itens necessários no estoque. A periodicidade de compras, ou seja, de quanto em quanto tempo a organização vai realizar uma compra de materiais. O gestor faz a solicitação das compras e controla as quantidades de materiais. Então, além de definir o tempo, ele faz essas solicitações. Determina o volume que deve ser mantido em estoque e recebe, armazena os materiais, além de retirar aqueles materiais que estão obsoletos. Então, depois a gente vê o que são estoques, os tipos de estoque e por que as organizações mantêm estoque, assim como são as funções destinadas para o gestor de estoque. A gente finaliza a aula de hoje. Na próxima aula a gente continua falando um pouco mais sobre gestão de estoque. Até a próxima aula.